revista é fundada em 1958. Nos anos 50, na década de 50, havia uma grande preocupação no meio acadêmico, intelectual e diplomático brasileiro sobre o modelo de inserção internacional do país. E por isso mesmo que se fundou o IBRE, primeiramente, o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, em 54, e em 58 esse instituto lança a Revista Brasileira de Política Internacional, que é a expressão justamente desse pensamento e dessa preocupação dos intelectuais daquele grupo fantástico dos anos 50, que incluía, por exemplo, Afonso Arinos, Araújo Jorge, Santiago Dantas, José Honório Rodrigues, Cleanto de Paiva Leite e outros, uma pleiade de gente preocupada com a política exterior e o modelo de inserção internacional do Brasil. E suas origens. Essa tradição a RBP conservou até hoje. A sua contribuição, digamos, apresenta dois grandes aspectos. Primeiro, uma análise, uma exposição do pensamento brasileiro, a criação de um pensamento nacional em relações internacionais, primeiramente. E, em segundo lugar, a revista também contribuiu para a análise da evolução do movimento da inserção internacional do Brasil, apontando benefícios e frustrações, limites dessa inserção internacional. Então, essas duas foram realmente as duas grandes contribuições que a revista manteve. E quando se transferiu para Brasília, ela manteve esses dois grandes objetivos, que é expor o pensamento nacional, e expor o movimento, a estratégia brasileira de inserção internacional. Foi realmente, reuniu a reflexão crítica, quer dizer, avaliação do pensamento dos conceitos e avaliação de resultados de estratégias externas. Portanto, ela realmente foi crítica, sempre foi crítica, mas também foi positiva, ou seja, construtiva. Ela queria formular conceitos, conceitos brasileiros de relações internacionais, um elenco extraordinário de conceitos que nós vemos perpassar pelos artigos, pelos números da revista, em toda a sua existência, como, por exemplo, industrialização, estruturalismo, que é uma contribuição da CEPAL, dependência, autonomia decisória, autonomia do desenvolvimento, desenvolvimentismo, as fases do desenvolvimento nacional, uma visão analítica e crítica dessas fases e de suas limitações também, porque o desenvolvimento nacional, segundo a revista, é um desenvolvimento que se fez com uma evolução histórica muito positiva, muito construtiva. O Brasil dispõe do maior parque industrial da América Latina, dispõe, portanto, de uma paz industrial extraordinária, de um empresariado bom, e essa expressão da evolução da inserção internacional teve sempre uma contribuição externa. O Brasil sempre foi um país aberto, um país cooperativo, um país não confrontacionista, e sempre esteve aberto a insumos externos, como capitais, empresas, tecnologias. Este foi realmente o que provocou justamente uma insistência muito grande nisso, provocou uma certa dependência ou um certo modelo de desenvolvimento falho sob certo aspecto, porque nós não alcançamos o desenvolvimento pleno, a maturidade em todos esses anos até o presente. Não alcançamos a maturidade do desenvolvimento, que significa geração de marcas próprias, de tecnologias próprias. É muito raro isso. Temos alguns modelos
né, algumas empresas que realmente geram tecnologia, né, das quais a Embraer, por exemplo, é o protótipo, né, de uma empresa brasileira que gera a sua própria tecnologia, mas na realidade nós ficamos dependentes, é um modelo de desenvolvimento dependente, né, de insumos externos, né, capitais, empresas, tecnologias, muito mais do que um desenvolvimento projetado e construído a partir, né, de forças internas, a partir da base interna. Esta é uma falha, é uma limitação certamente desse modelo de desenvolvimento que vem até hoje, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro constrói-se, quer dizer, o objetivo era construir um pensamento brasileiro de relações internacionais. Porém, a vizinhança, as relações do Brasil com a vizinhança são relações muito estreitas e próprias, né, dessa região da América Latina, e assim o pensamento brasileiro se expande, né? Esses conceitos, por exemplo, né, de estruturalismo, dependência, autonomia decisória, desenvolvimento, industrialização, geração de tecnologias, fases de desenvolvimento a alcançar rumo à maturidade plena do desenvolvimento. Essa é uma influência que o pensamento brasileiro exerceu sobre a região, sem dúvida alguma. Há um autor, né, um autor chileno e argentino, Raul Mesa, que escreve muito nesse sentido, né? O pensamento próprio da América Latina é a formulação de conceitos, que agregam a inserção, que se agregam à inserção internacional dos países da América Latina. Essa inserção envolve três variáveis, digamos, né? Envolve a inserção internacional, envolve o pensamento, a formulação política de um pensamento nacional e regional, envolve, por outro lado, a ação diplomática no sentido de secundar, de apoiar as estratégias de inserção internacional e envolve, em terceiro lugar, né, o movimento dos agentes não governamentais, isto é, da sociedade, né, que também participa, né, dessa inserção internacional. Então, esse pensamento, ele perpassa análises argentinas, chilenas, colombianas, venezuelanas, quer dizer, mexicanas até um certo tempo, né? Esse é um pensamento que se alastrou, portanto. O Brasil sofreu influência, claro, dos seus vizinhos, dos pensadores, sobretudo da Argentina, né? Um peso muito grande do pensamento de relações internacionais argentinos sobre o pensamento brasileiro. Há uma tradição de cooperação estreita na academia, né, entre pesquisadores e escritores, né, argentinos e brasileiros, e também chilenos e de outros países. Portanto, há uma interpenetração muito grande. E o Raul Bernal Mesa, justamente, ele coloca isso como característica fundamental do pensamento latino-americano, a formulação de conceitos operacionais, que são categorias analíticas, mas também instruem o processo decisório, né, e definem o modelo e avaliam resultados do modelo de inserção internacional. Isto, as raízes deste pensamento latino-americano, à base de conceitos e não de teorias sistêmicas, que é a tradição anglo-saxônica, as origens são brasileiras. Bom.